Eu queria convidar para participar agora do nosso cantinho de bate-papo informação, uma médica veterinária, para falar um pouquinho, gente, sobre os cuidados com os pets naquele momento de casa nova, de novo lar. E também outros cuidados que a gente deve ter no verão e no inverno, porque a mudança da temperatura também exige, né, da parte dos donos desses animais, alguns cuidados específicos. Quero receber aqui a nossa convidada, a Aline Godoy. Seja bem-vinda, Aline, tudo bem? Tudo bem, Prazer recebê-la. Prazer. Aline, fique à vontade. Obrigada. A casa é nossa. Aline, quando a gente fala, né, em animal de estimação, a posse responsável, eu acho que é o primeiro assunto que deve ser abordado pela família. Sim. Às vezes o apelo das crianças em pedirem um bichinho é muito grande, os pais acabam cedendo, mas isso deve ser trabalhado, né, em família, a questão da posse responsável, porque aquele bichinho é uma vida. Sim, a primeira coisa que eu falo é para não ser por impulso, né? Para não ser uma decisão por impulso. A criança realmente pede, né? Como se fosse um brinquedo, mas tem que estar muito bem preparado para receber um bichinho em casa, né? A pessoa tem que saber se ela vai ter tempo disponível para isso, se ela vai ter todo o comprometimento com uma vida nova e também se a casa dela está adequada para isso. Muitas vezes a pessoa quer colocar, por exemplo, um bichinho muito grande num apartamento ou num quintal muito pequeno, ou de repente levar um gatinho para uma casa que não está telada, que não está adequada. Então isso realmente é a primeira coisa para se pensar, né? A rotina dessa família e como que é o ambiente que esse animalzinho vai ficar. Que vai influenciar, né? Se é um animal de porte grande, pequeno, se é casa, se é apartamento. Muito, influencia muito. Por exemplo, a gente não pode pensar em colocar um cachorro super ativo, um border collie, um labrador, num local de espaço muito pequeno. É um cachorro que tem uma energia muito grande para ser gasta. Então, isso influencia totalmente. Antes de falar das dicas específicas, né, para a gente preparar esse ambiente para receber esse bichinho, eu queria algumas orientações desse sentido, como você já adiantou e compartilhou com a gente, né? Essa escolha, então, pensando em apartamento e pensando em casa, quais seriam as melhores opções? Então, para aquela mãe, para aquele pai que quer adotar um bichinho de estimação, quais são as raças que vão se adequar melhor ao ambiente do apartamento e quais você sugere para casa, casa com quintal, com espaço, ou mesmo para quem tem chácara ou sítio? Tanto quando a pessoa vai comprar um bichinho, quanto quando ela vai adotar, tem que pensar realmente nesse tamanho do animal, nesse porte. Então, quando a gente adota, às vezes fica um pouquinho difícil saber que tamanho o bicho vai ficar, né? Por isso que é interessante que seja um ambiente já esperando um animal que vai ficar grande. Num apartamento, por exemplo, as raças que são mais compatíveis são os de pequeno porte, né? Os Shih Tzu, Lhasa Apso, Maltese, Yorkshire, Poodle, esses cães pequenininhos e os gatinhos. Os gatinhos vão muito bem porque eles não precisam de um espaço tão grande, eles se adaptam muito bem ao ambiente interno. E aí o apartamento, ele precisa estar com as telas nas janelas, né? Isso é o principal, tanto para um gatinho quanto para um cachorrinho. As janelas têm que estar teladas e protegidas para que não haja um acidente com esse animal. E o ambiente seja preparado quanto à fiação, por exemplo, se tem fio exposto, como para uma criança pequenininha que a São gente os vai mesmos pensar. cuidados, Exatamente, né? Cuidado de tomada, cuidado de deixar o vaso sanitário fechado, porque o bichinho pode se interessar e cair dentro ou tentar beber água ali. Cuidado com um objeto muito pequeno, que esse animalzinho pode engolir, né? Pode se interessar. Planta, tem muita planta que a pessoa nem imagina que é tóxica, mesmo um vasinho pequeno. Por exemplo, as mais comuns a gente conhece, né? Comigo Ninguém Pode, mas lírio da paz é uma coisa que muita gente tem em casa, é super tóxico para eles. Verdade? Muito, do lírio da paz eu não sabia. Muito. O nefrotóxico. O lírio da paz não é tão da paz assim. Não é tão da paz assim. Para os cachorrinhos, pelo menos, não é tão da paz assim. Informação importantíssima essa. E às vezes um vasinho pequeno mesmo. E se é um cachorro pequenininho ou um gato, uma quantidade que parece tão irrelevante é uma quantidade significativa para causar um problema. Pode causar uma insuficiência renal aguda e muitas vezes não ter cura. E aí, no ambiente externo, numa casa, isso é mais importante ainda, porque aí vai ter um jardim maior, uma casa maior, mais plantas, né?
E aí tem que pensar também na segurança desse ambiente, se o portão tem um espaço, por exemplo, que o cachorrinho consiga passar, ou se a grade do portão está ok, se ele não consegue passar por ali. Às vezes tem buraco, coisas que ele pode fugir ou que ele pode ficar preso mesmo e se machucar. Aline, eu queria aproveitar o seu conhecimento no assunto. A gente falou um pouquinho sobre esses cuidados com a casa, mas se você pudesse orientar em relação aos horários do dono. E por que eu estou questionando isso? Porque tem gente, por exemplo, que quer ter um bichinho no apartamento, mas trabalha o dia todo. E a gente sabe, né, que conforme a raça do animal, aquele animal ele tem um perfil, uma característica. Tem bichinhos que são mais dependentes e tem bichinhos que são mais independentes. Sim. Né? Inclusive são bem autônomos, entre aspas. Se você pudesse dar uma sugestão, como você fez nessas divisões, essas categorias, esses bichinhos que vão exigir, então, mais tempo daquele dono em casa e algumas raças que, de fato, ficam bem, não vão sofrer tanto com a ausência do dono por um período longo, por muitas horas. Os bichinhos, de um modo geral, todos eles gostam de muito carinho, de muita atenção. Companhia, né? Companhia, como nós. Exatamente. Eles precisam de um tempo com o dono. Mas dá para ter, sim, um bichinho e trabalhar o dia todo e deixar o bichinho em casa. Os gatinhos são muito independentes e esses cachorrinhos de porte pequeno também. Essas raças que eu citei de porte pequeno. O que eu sempre peço quando a pessoa vai decidir ter um bichinho e tem essa rotina de trabalho, que vai ter só o fim de semana e a parte da noite com o animal, é que ele pegue esse animal no momento de férias, por exemplo, ou no final de semana prolongado, que ele tenha pelo menos aí uma semana para essa adaptação, né? Para ter o bichinho por perto, para ensinar o local da comida, para ensinar o local das fezes e da urina, para ter essa primeira experiência, esse primeiro contato de como o bichinho está ficando em casa, né? Se ele é um bichinho de perfil destruidor, se ele é um bichinho mais calmo, se ele está chorando à noite, se ele está ficando muito aflito. Então, é bem interessante que tenha um período para isso. E as férias é uma boa opção. Vai ter um tempo maior para ficar com ele e condicioná-lo a essa rotina de horário. E aí, para não ser uma coisa muito brusca, começar a deixar o bichinho sozinho por uns períodos curtos. Então, sai de casa por 2 horas, volta, vê como ele ficou, sai de casa por um período maior, finge que sai de casa e não sai, fica num cantinho ali que ele não te veja para ouvir como ele se comporta. E vai e aos poucos, por exemplo, daí depois fica amanhã fora. Exatamente, e volta no gradativamente vai ficando períodos maiores até chegar a ficar um dia inteiro e ver como esse bichinho se comporta. Tem alguma orientação, alguma dica? Muitos adestradores, né, compartilham essas dicas, mas você como veterinária, para a gente conseguir educar o nosso bichinho na hora de fazer, né, as suas necessidades, sempre aquele cantinho. Nós divulgamos a sua participação nas redes sociais e vieram muitas participações com esse mesmo questionamento, né? Com esse mesmo pedido de ajuda. Né? Tem alguma forma de fazer com que o bichinho faça ali, de repente, o xixi, né? Ou mesmo as fezes, em algum canto específico, para não ficar sujando toda a casa? Tem sim. É um dos maiores problemas, né, do proprietário, essa bagunça, essa sujeira. Os gatinhos, a gente brinca que eles nascem prontos, né? Gatinho usa a caixinha de areia, gatinho nasce pronto, eles já... pequenininhos conseguem usar a caixinha, é muito difícil um gatinho fazer bagunça. Os cãezinhos, eles agem muito por condicionamento. Então, tem que ser dado uma bronca, assim, no cãozinho, uma bronca de uma forma simples, de uma forma direta, com poucas palavras, que o cãozinho vai entender que aquilo é errado. A bronca no momento do xixi, não assim, o cachorrinho fez o xixi, já faz 2 horas, vai lá dar bronca, não vai adiantar nada, porque ele não vai nem lembrar o que ele fez. E eles agem muito bem por recompensa. Então, a hora que fez o xixi no lugar certo, dá um biscoitinho, dá um petisco, alguma coisa que ele vai entender que quando ele faz no lugar certo, ele ganha uma recompensa. E no lugar errado, você está chateado, dando uma bronca, falando com um tom de voz diferente, que ele sabe que ele fez alguma coisa que não devia fazer. Fez coisa errada, seja firme na bronca, chama atenção. Chama atenção. Fez xixi no lugar certo, no cantinho certo. Ganha um petisco. Ganha um petisco. Exatamente, mas é uma coisa realmente de muita dedicação, de muita paciência mesmo, não é tão rápido. Quando é filhote é mais fácil? Quando é filhote é mais fácil, mas existe um período que o filhote não controla essas necessidades fisiológicas dele. Então, é até judiação a gente dar bronca num filhotinho antes dos 4 meses.
Então, Eles até não- os 4 meses, pode deixar o animal... Vai com muita calma, com muito tato, bem aos pouquinhos, mas eles não vão entender muito bem, eles não vão conseguir controlar. Muitas vezes ele não vai conseguir chegar no local que ele deveria para fazer o xixi. Esses comandos seriam, então, a partir dos 4 A meses... partir dos 4 meses. de vida do bichinho. Isso. E aí, esse período de 4 meses até 1 ano, que a gente considera uma infância mesmo do cãozinho, é o período ideal para o aprendizado. Nessa idade, eles vão associar, eles vão assimilar muito bem os comandos. Mas sempre dá certo. Mesmo quando a pessoa adota um cão adulto, que é uma dificuldade muito grande, dá certo. Com paciência, eles aprendem sim por condicionamento. Perfeito. Olha, meus amores, a gente vai continuar depois do bate-papo, que agora tem um outro recadinho. A gente fala um pouquinho sobre beleza, a gente vai falar um pouquinho para você que está em casa sobre vaidade, você que quer aumentar a sua autoestima. Daqui a pouquinho tem recadinho especial da Patrícia, tá? E não deixe de participar do nosso programa, mandando aí sua mensagem, aproveitando o espaço das redes sociais. A nossa convidada veterinária especialista está aqui hoje. Você está tendo alguma dificuldade no cuidado com o seu bichinho de estimação? Ai, Tati, está me dando um trabalho, não estou sabendo como agir, qual comando dar? Aproveita que hoje ela pode tirar todas as suas dúvidas, tá?